Tenho 28 anos e abomino minha vida. Nunca tive tempo nem energia para planejar sua mudança. Aos domingos, ando por museus para me aquecer. Perco-me numa biblioteca ou ocupo-me com o rádio. Mas a segunda-feira já assoma, e sempre sinto este pânico em meu íntimo, porque sei que não irei a lugar nenhum. Limito-me a me manter vivo. E aí, gente, beleza? Já faz 84 anos que eu não apareço neste canal, mas estou de volta. Eu tive muito trabalho para fazer no último mês, então eu meio que desapareci, mas eu estou voltando aí, espero que vocês não tenham me esquecido. Para quem chegou recentemente, meu nome é Cíntia, sejam muito bem-vindos. E hoje nós vamos falar deste livro incrível chamado Noite Polar, uma história de fantasmas, da Michelle Paver. Ele já tem esse subtítulo explicativo, então a gente já sabe que é uma história de fantasmas. E este aqui é um livro atmosférico. Este é um daqueles livros em que a atmosfera é tudo. E eu li já quando estava começando a esfriar, imagino que agora, para quem for ler no inverno, é melhor ainda. Mas para quem estiver lendo no verão também não tem problema. Você do futuro que estiver lendo no verão, sinta-se à vontade para apreciar este livro também. Este é um livro muito interessante, eu comecei a leitura dele no Kindle e acabei comprando a edição física porque eu sabia que eu ia adorar. Quando cheguei ali na metade eu já sabia que eu ia gostar bastante dele. Ele tem 200 páginas, ele é bem curtinho, 222 páginas, e este é um diário deste rapaz. Este rapaz de 28 anos, pobretão, chamado Jack Miller, que ele não tem um gato para puxar pelo rabo, e eu acho essa metáfora ridícula, mas ele não tem nada na vida dele, e ele é muito pobre, e ele meio que passa frio, passa fome lá no quartinho que ele tem ali em Londres. E aqui nessa história estamos vivendo 1937, ou seja, todos sabemos que a Europa estava prestes a passar por um dos mais traumáticos eventos, que foi a Segunda Guerra Mundial. Mas este grande evento, ele é apenas mencionado, ele não vai ter nenhum impacto nessa narrativa. E o que eu achei também bastante interessante, com a exceção do primeiro capítulo ali, uma introduçãozinha, ele vai ser todo o diário do Jack Miller, que é esse rapaz pobre. No entanto, o primeiro capítulo já vai dar algumas informações muito importantes para o leitor, que vai ser uma carta de Algernon, que é um dos expedicionários, dessas pessoas que vão nessa expedição ao Ártico. E esse rapaz, ele vai dar essa resposta a esse psicólogo, que este psicólogo está fazendo uma solicitação para ele. Tá querendo que ele conte esses eventos que aconteceram no Ártico, o que aconteceu, que deu tão errado, ou seja, a gente já tem essa informação aí desde o começo, e se ele pode ceder, se eles têm alguma informação a respeito dos diários de Jack Miller, ou seja, o diário que é este livro aqui. E o Algernon vai dizer que sim, ele sabe que o Jack Miller tinha um diário, mas ele não sabe do paradeiro deste diário. E ele vai dizer para esse psicólogo parar de perturbá-lo, que ele não vai dar nenhuma informação, porque ele perdeu um amigo nessa expedição e o outro ficou seriamente ferido. Então ele vai dizer para esse cara, escuta só, para de me perturbar, não vou dar mais respostas, espero que o senhor tenha aí sucesso na sua empreitada, mas não estou disponível mais. E ok, termina essa carta e daí começa a nossa história de fato, que vai ser aí os diários do rapaz pobretão. Jack Miller é esse rapaz que mora neste quartinho inóspito na Londres, cheia das névoas, praticamente submerso naquele fog, né, naquela névoa que tem gosto até. E ele tá totalmente desamparado na vida, ele não tem por que acordar de manhã, porque ele não tem dinheiro para comer, ele não tem nada, ele trabalha num empreguinho lá. E ele é formado, ele é um cientista, e ele é meio que especializado, eu não sei, parece que eu acho que ele é um físico, se não me engano ele é um físico. Ele é um físico e ele tem ali uma especialidade em sistemas de comunicação. Então ele recebe este comunicado perguntando para ele se ele tem interesse em se juntar a essa expedição no Ártico. E ele vai se encontrar com esses rapazes, né? Então ele vai conhecer esses rapazes ricos. Esses rapazes ricos estão num bar e a primeira coisa que ele vai pensar é que se tudo der certo, ele vai ter que pagar uma rodada de bebida para todos esses caras. E ele tem tipo centes no bolso. Ele tem tão pouco dinheiro que mal dá para uma bebida para ele. Então tudo que o perturba é isto. E esse personagem, ele é muito interessante porque ele é meio que insuportável, sabe? Ele não gosta de ninguém, ele é um misantropo e
ok, meu teto é de vidro, não vou falar de misantropia aqui, mas ele é um cara que ele vê defeito em todo mundo. E principalmente, ele vê esses defeitos por um sentimento incrível de inferioridade que ele tem em relação à sua ausência de fortuna. Então, quando ele conhece esses rapazes ricos, ele vai ficar muito perturbado porque eles são ricos e ele não gosta deles. Então ele vai ali fazer ali observações cáusticas sobre esses caras, o que vai ser bastante interessante aí pra a gente ir acompanhando. E é isso, sabe? Ele vai, ao final desse encontro, ele vai ter certeza que ele não vai se juntar a essa expedição. Esses rapazes estão formando essa expedição para ir estudar Gruhuken, que é uma cidade, é um espaço fictício no Ártico, né? A Michelle Paver vai falar ali num pós-fácil que Gruhuken é um lugar que ela inventou, então as semelhanças aí tem com algumas histórias que ela ouviu, né, que ela leu, mas este lugar, para todos os efeitos, é um lugar fictício. Então eles vão para esse local estudar o clima e, com alguma sorte, descobrir alguma coisa que os europeus possam usar aí nas suas guerras futuras, né? Então, apesar de todo este dizer que ele não vai acompanhar a expedição, o Jack acaba indo e eles todos partem aí nesse navio norueguês, que tem esse capitão norueguês, e eles partem para o Ártico. E é muito interessante essa viagem também. Nesta viagem vai ter esse marinheiro, esse capitão do navio, que vai ficar muito perturbado com o fato desses rapazes estarem indo para Gruhuken, que é esse lugar que tem muitas histórias estranhas sobre ele. Mas ninguém, nem o capitão, nem a tripulação vai falar nada sobre esse lugar, não vai falar o que exatamente tem nesse lugar. O que vai acontecer é que tem muitas insinuações ali a respeito de que tem algo muito errado e que esses rapazes ricos não deveriam estar ali. Todos eles ficam tanto quanto tocados com essa preocupação, mas nada vai demovê-los. O Jack, inclusive, porque tudo que ele tem na vida agora é essa expedição. Ele está totalmente liquidado se ele voltar, porque ele tinha um empreguinho mediano lá e ele largou esse empreguinho para poder estar nessa expedição. Ou seja, ele não tem nada, nada mesmo, além dessa viagem. Essa viagem é a grande oportunidade dele e ele está colocando literalmente todas as fichas que ele tem, as pouquíssimas fichas que ele tem nessa grande esperança. Então, é isso. Eles não têm muita opção. Inicialmente são 5 rapazes contando ali com o Jack, mas antes da viagem iniciar, 2 já tem alguns problemas. Um perde o pai, o outro tem alguma outra coisa pra fazer, quebra o pé, não sei. E ele tem que se afastar da expedição, então só vai o Jack mais 2 rapazes, que é o Gus e o Aldi, que é o Algernon aqui, esse indivíduo aqui que mandou essa carta inicialmente. E o Jack não gosta nem um pouco do Aldi. Ele acha que esse cara é um pentelho, um petulante, um pretensioso. E nós temos a visão do Jack apenas porque são os diários dele, então a gente não pode saber se de fato as coisas, né, são desse jeito mesmo e o Aldi é esse cara insuportável. Eu acho que sim, porque ele tem uns atos ali que, meu Deus. Mas este é um livro que é pra você ler aí tendo em mente que essa não é uma narrativa bem parcial, afinal de contas estamos vendo aí o ponto de vista do Jack apenas, e né, a gente tem que manter aí as desconfianças. Em todo caso, nós vamos seguir esses rapazes, eles vão chegar em Gruhuken e eles vão ser deixados lá pelo capitão do navio e pela tripulação que não vê a hora de ir embora. Por quê? Porque tem fantasmas neste lugar. Uma coisa interessante é que junto com o Gus, o Aldi e o Jack estão indo 8 cachorros, 8 huskies siberianos. E eu nunca gosto de ver cachorro nos grupos, porque principalmente em livros de terror e filmes de terror, porque eu sei que os pobres animais, em algum momento, né? Mas enfim, a relação do Jack com esses cachorros do início é de completo antagonismo, ele não gosta nem um pouco desses animais. E não que ele vá maltratá-los, mas por ele nem tinha cachorro ali. Em todo caso, o Aldi, que é esse pretensioso idiota, ele tem uma certa visão do que é uma expedição no Ártico. E para ele uma expedição ao Ártico tem que ter cachorros. Então eles têm os cachorros ali. E esses cachorros vão desempenhar um papel bem importante no futuro. E é bem interessante ver aí se desenvolver esse relacionamento entre o Jack e esses huskies e como eles vão ser importantes no decorrer da narrativa. Em todo caso, este é um lugar que muda as pessoas. Ele tem alguma coisa ali que fez com que vários dos caçadores ou das companhias de mineração que estiveram ali anteriormente
ficassem loucas durante a noite polar, né? A noite polar, que é o título, é aquela longa noite que tem ali em meados de outubro, se não me engano, que dura meses, em que o sol desaparece e ele só vai voltar a aparecer na primavera. Então é muito comum que as pessoas que estão ali, as poucas pessoas que vivem nesta região, ou então pessoas que nunca viveram nessa região e que vão para esta região, sintam aí uma dificuldade muito grande de adaptação, porque o sol não estará lá. E aqui esse sentimento, essa atmosfera, ela é mais carregada ainda porque esses 3 rapazes sabem que eles estão completamente sozinhos. Então tem todo este climão, é aquele frio que você praticamente consegue sentir, principalmente se você lê de fato no frio. Vai melhorar aí sua experiência, por isso que eu tô falando deste livro agora. E tem este baita climão por causa do clima, de fato por causa do frio, por causa da escuridão e por causa dessa solidão palpável. Tem esses 3 rapazes, mas eles não estão completamente longe da humanidade. E eles também estão longe entre eles ali porque eles não se gostam. O Aldi e o Gus, eles são amigos, né? O Jack nunca vai entender por que eles são amigos, porque o Aldi é um idiota para o Jack, né? E ele nunca vai entender isso. E além do que, o Aldi, ele é meio que viciado em caça. Ele é um bosta. Eu sempre acho que a gente que gosta de caçar é meio bosta. Então, o Aldi, ele é um cara meio viciado em caça e ele tem alguns requintes de crueldade, sabe? Com os animais que ele caça. Então, esse é mais um motivo para o Jack detestar ele e assim fazer com que o leitor também não goste do Aldi nem um pouco. Então é isso, esses rapazes, o Jack principalmente, que é esse narrador, né, o nosso narrador aí dos diários, ele vai estar muito mais isolado do que todos os outros. E é pelos olhos dele que a gente vai ver a maioria das coisas. Depois a gente vai ter alguns relances do que os outros personagens também estavam sentindo, porque vai rolar algumas conversas ali, a gente vai ficar sabendo, né. Além disso, o Jack também vai ler o diário de um deles em um determinado momento, que eu não vou dizer, que é para vocês se surpreenderem aí quando vocês lerem também. Este é um livro de fantasmas, né? Como foi dito anteriormente, este é um livro de fantasmas, mas não esperem sustos, não esperem medo. Ou melhor, não esperem medo, não esperem sustos James Wan, entenderam? E isso não é um demérito, eu gosto muito dos filmes do James Wan. Mas este não é um tipo de livro, não é este tipo de terror. Ele é um terror atmosférico, ou seja, ele vai ser bem mais lento, ele vai apelar muito mais para a sua psicologia, ele vai dar uma atenção maior à psicologia dos personagens. Então aqui a gente tem essa grande situação tenebrosa, completamente fora de qualquer situação que a gente conheça, né, normalmente. E tem esta solidão, que é um negócio assustador, né? Mesmo que essas pessoas que estão nessa expedição são cientistas. E eles sabem que o sol não desapareceu, que o sol vai voltar. Mas aqui tem uma discussão muito interessante sobre este medo primitivo, sabe? O medo, aquele medo que está muito ali na superfície. Tem uma camadinha de um vernizinho social aí, um vernizinho religioso, e por baixo há a escuridão profunda. Então, por exemplo, tem um momento que o Jack vai falar do capitão, né, que o capitão era confessadamente católico, ou seja, ele era um cristão. Mas ele também era uma pessoa daquele espaço, né, daquela região, ou seja, ele tinha algumas crenças próprias daquele povo, compartilhada com aquele povo, com as pessoas ali do entorno, ali daquela região inóspita. Então esse sentimento, essas crenças compartilhadas eram muito mais fortes do que qualquer religião nova, né, historicamente falando, qualquer religião nova que poderia ter vindo depois, como o cristianismo, que não dá conta de espantar este tipo de medo, este tipo de situação. Então o que essas pessoas vivenciam aqui é aquele medo profundo, o medo que a noite eterna, né, o medo da noite eterna, o medo da escuridão. Então esse é um baita livro, eu adorei. É bem gostoso de ler, bem rapidinho, então deu pra ler em um dia, tranquilamente. É isso, gente. Espero que vocês leiam este livro. É um livro publicado pela editora Rocco, tem página branca, bem comumzinho, mas é bem rapidinho de ler, então o branco da página não chega a incomodar. E é isso. Eu espero que vocês leiam. Se vocês já leram, por favor, comentem aí abaixo, digam as suas impressões. Não esqueçam de dar uma curtidinha amiga, de compartilhar com os colegas. E até o próximo vídeo.
Tchau, tchau!